Vamos lá. Acho que, primeiramente, nós precisamos definir, né, acho que, o que vem a ser a cibersegurança, né? O que é a cibersegurança? Então, eu gosto sempre de pegar aquela ideia. Primeiramente, vamos tentar entender o que é esse espaço, chamado espaço cibernético, né? Ou ciberespaço. Então, o espaço cibernético, ele surge por volta de 1984, especialmente com a publicação do livro, né, que vocês estão vendo aí, né, o Neuromancer, lá do William Gibson, meu xará. E ele se resume a um espaço, né, virtual, obviamente, formado por todo esse arcabouço de tecnologias de informação e comunicação de dados. E, sob essa plataforma, esse arcabouço de tecnologia de informação e comunicação de dados, nós temos ali os serviços, né? Então, esse termo ciberespaço foi, então, cunhado por William Gibson, lá em 1984. Entendida essa questão do que vem a ser o ciberespaço, né? A gente tem a segurança da informação. Tá? Então, para que possamos, enfim, concluir o que é cibersegurança. Então, a segurança da informação, sendo bastante objetivo, constitui no oferecimento da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. O que vem a ser a confidencialidade? É garantir que a informação esteja acessível somente a quem de direito. Tá? A integridade, por sua vez, é garantir que a informação ela seja íntegra, que você tenha condições de verificação se a informação foi adulterada, por exemplo, inadvertidamente. Isso é integridade. E a disponibilidade é garantir que a informação esteja disponível quando e onde ela realmente for necessária. A gente pode citar alguns ativos, né, relacionados a esses chamados princípios básicos da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo de mecanismo ou de técnicas para se garantir a confidencialidade, a gente tem a criptografia. Para a garantia da integridade, nós temos o hashing. E para a disponibilidade, por exemplo, cópias de segurança. Né? Então, a segurança da informação aliada ao ciberespaço, né? A gente tem, então, a cibersegurança. Entendidos agora do que se trata a cibersegurança, nós temos condições de discutir como se encontrava a cibersegurança no momento pré-pandemia e, na sequência, o objetivo final da nossa conversa, que é a cibersegurança no pós-pandemia. Pode passar, por favor. Tem que voltar aí, acho que pulou aí um slide. Pulou? Não? Olha só, a gente pode verificar o seguinte. Ok. A gente pode verificar o seguinte, né? Para não ser muito assim, extenso, a gente pode dividir em alguns momentos a nossa era pré-pandemia. Nós temos ali por volta de 2008, né, uma crise financeira mundial. A gente vinha numa ascendência de investimentos, especialmente em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação e, consequentemente, também investimento em cibersegurança. Né? Com a crise financeira de 2008, houve uma retração, né? Ou uma desaceleração nos investimentos. Tá? Em contrapartida à desaceleração dos investimentos, nós tivemos uma crescente demanda por especial serviços, né, associados ao ciberespaço, né? E começamos, então, a ter algumas dificuldades, alguns problemas, né? E a gente traz, em especial, 2014, lá o caso Cambridge Analytica. Né? Então,
nossos cidadãos, isso no mundo inteiro, eles passaram a fazer uso recorrente de redes sociais, né, armazenando nesses ambientes e plataformas todo tipo de informação pessoal, né? Isso realmente ocasionou um acúmulo, né, muito grande de informação, e essas informações, por sua vez, começaram a ser mineradas, e algumas utilizações que foram dadas não foram as melhores. E esse caso Cambridge Analytica é uma delas. Nós tivemos ali vazamento de dados de cidadãos europeus, milhares de cidadãos europeus, e esses dados teriam então sido utilizados para trabalhar, por exemplo, questões políticas, tá? Influenciando, possivelmente, os sistemas democráticos, né? Em especial britânico, né? Nós tivemos aí associado a isso o caso Brexit, né? Então esses dados poderiam ter sido utilizados realmente para promover a mudança de opinião das pessoas e assim influenciando o processo decisório, né? E isso se tornou um escândalo realmente sem precedentes, né? Isso ocorre em 2014. Tá? Já em 2016, nós temos aqui em nível nacional, né, uma grande crise realmente política, né? Mas ela está diretamente relacionada com essa linha que eu estou traçando, né? Então houve uma retração nos investimentos, seguida ali de, obviamente, uma crise, né, ocasionada por uma crise financeira. Na sequência, os cidadãos realmente fazendo mais uso dos ambientes de redes sociais, e aí nós temos uma crise política que teve relações diretas com isso daí, né? Nós tivemos ali a Lava Jato a todo vapor nessa época, né? E aí tivemos vazamentos de dados, por exemplo, né, conversas da presidência da República, vazadas e disponibilizadas em plataforma de mídia na internet, né? Isso desestabilizou o sistema, né? E na sequência nós vimos ali com as eleições de 2018, né, onde existem indícios de que resquícios das técnicas e metodologias ilícitas utilizadas no caso Cambridge Analytica também teria sido utilizado nas eleições últimas presidenciais brasileiras, né, promovendo ainda mais uma desestabilização política nacional. E aí nós temos já em 2017, né, uma sinalização bem clara do como se encaminharia, né, os ataques cibernéticos na década seguinte aí. O caso do ransomware WannaCry, né, que teve atuação ali 150 países, né, mais de 200 mil pessoas foram vitimadas por esse ransomware, né, que é um tipo de software malicioso, né, que infecta uma determinada máquina, criptografa os dados ali existentes e exige um resgate para que esses dados possam ser liberados, né. Os equipamentos podem ser smartphones, podem ser computadores, desktops, notebooks, né. E isso trouxe um alerta, né, para toda a comunidade, né, de segurança da informação em nível mundial. Tá? E já no 2020, né, nós tivemos aí a decretação da pandemia do Covid-19, já em março ali de 2020. Né? Bom, por que é importante a gente ter esse marco? Né? Porque, veja bem, nós estávamos ali com dificuldades de investimento, em virtude de uma crise financeira que teria se iniciado mais de uma década atrás, seguida de uma crise política, né? Isso também não apenas em nível nacional. Tá? E por que isso é importante ser levado em consideração? Porque projetos de cibersegurança, eles são projetos de médio e longo prazo.
né? São projetos de médio e longo prazo. Então, quando você tem crises financeiras associadas a dificuldades políticas, isso traz um ambiente desfavorável, né? E faz com que a guarda seja baixada, né? Vamos pensar assim, e favorece justamente uma situação realmente de crise, e aí generalizada, né? Que foi realmente, está sendo, né, a pandemia. Bom, então esse foi o cenário. A pandemia, ela trouxe também consigo, como toda crise, ela traz ali a sua pressão sobre o sistema, né? Então, um sistema que estava deficiente, um sistema de segurança que estava deficiente de investimento, né? Visto com desconfiança, porque é natural, quando você tem uma crise política, as pessoas se tornam críticas dos sistemas já em funcionamento. Haja vista hoje, por exemplo, nós discutimos, né, em meio a um processo de digitalização dos nossos serviços, nós discutimos, por exemplo, nós nos permitimos discutir um retrocesso, por exemplo, no sistema eleitoral, né? Tem essa discussão. Então, isso mostra, evidencia essa pressão, né? A pandemia, ela trouxe um agravante. Por quê? Ela passou a exigir que muitos negócios que outrora não faziam uso recorrente da tecnologia da informação para promover o seu fim, passassem a precisar da tecnologia da informação, tá? Porque as pessoas não puderam mais circular, houve restrições, e ainda existem, e aí os negócios precisavam acostumar, precisavam funcionar. Então, as plataformas de negócio associados ao ciberespaço, elas tiveram um crescimento acelerado, vertiginoso, né? Então, a tecnologia da informação e comunicação, de uma maneira geral, ela sofreu uma alavancagem com a pandemia, né? Por quê? Muitos negócios que antes não dependiam da tecnologia da informação para desenvolver sua atividade fim, passaram a desenvolver, passaram a depender, né? Mas lembra, nós tivemos dificuldade com investimentos, né? Num passado recente. Então, por exemplo, nós pagamos um preço por isso, né? Como nós não investimos em infraestrutura, nós não estávamos preparados realmente para a pandemia. E aí nós tivemos situações onde ainda temos, né, que boa parte dos nossos alunos ainda estão fora das salas de aula, né? Estão aí para mais de um ano sem realmente ter o aprendizado, né? E isso não é porque não haja tecnologia para levar realmente o ensino remoto ou semipresencial a esses alunos. É porque muitas vezes não há infraestrutura, né? Então, você não tem link de internet, muitas vezes você também não tem um computador adequado ou mesmo um smartphone, certo? E a gente destaca nesse contexto, né, que houve também uma flexibilização, né, do ponto de vista de exigências de segurança, né? Como a infraestrutura é frágil, o nível de exigência sobre ela também é menor. Isso aconteceu e ainda acontece. Então, a pandemia vem e ela pressiona todas essas estruturas. Qual que é o resultado disso? Agrava-se os problemas de vazamento de dados. Então, aquele sinal que nós recebemos em 2017, através do WannaCry, né, ele realmente se confirma. E aí nós tivemos os cases, né, realmente graves, em especial em nível nacional. Eu destaco aí o mais grave de todos, que foi o ransomware, que teria, então, atacado os sistemas, as máquinas do STJ, né, e paralisando os serviços desse órgão de justiça durante a semana, né? Isso trouxe um impacto. E mais recentemente tivemos também casos de empresas privadas grandes que também sofreram e estão sofrendo ainda o impacto desses malwares, né, como assim chamamos. Pode passar, por favor. Bom, fechamos. Esse é o contexto, né?
Vivíamos num ambiente de investimento baixo, né? Crise financeira, também uma crise política associada a isso, né? E uma pandemia que nos forçou uma dependência dos ativos de tecnologia da informação e comunicação. Esse é o contexto. Tá? Bom, e agora? A pandemia já começa a apresentar sinais, né, em virtude do avanço das vacinas e tudo mais, ela começa a apresentar sinais de finalização. Então eu marquei ali, vamos pensar, eu marquei março, vamos pensar em março de 2022, como que ficaria março de 2022? Acho que passou uma transparência aí. Tá? Como que ficaria março de 2022, né? Quando a pandemia pode ter terminado na maior parte dos países desenvolvidos, né? Espera-se que haja realmente uma consolidação das plataformas de tecnologia da informação e comunicação como sustentáculo da economia do século XXI. Isso não é novidade, mas a pandemia ela potencializou isso, né? E aí a gente tem já reflexos, né? Talvez poucos se recordem, mas antes de março de 2020, eu utilizava o telefone, né? Eu tinha o telefone na minha sala e na minha mesa e eu recebia ligações constantemente, né? Nós estamos aí com mais de ano em pandemia e no meu telefone, na minha sala de trabalho, eu não recebi uma ligação. Nenhuma ligação. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que os aplicativos de mensagem, eles já se sobrepuseram ao sistema de telefonia tradicional. Né? Isso é um exemplo. Então, consolidou-se ali uma plataforma de comunicação, tá? Baseada em aplicativo. Pode ser que hajam outros aplicativos, mas eu acho pouco provável que retrocedamos ao aparelho telefônico convencional. Tá? Nesse ínterim também, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, que já havia sido aprovada. Isso é uma reação do Estado em nível mundial, né? Contra o uso indevido dos dados dos cidadãos. Então, nós tivemos a entrada em vigor da LGPD e a aplicação de multas agora, a partir de agosto de 2021. Tá? Nós temos, como já foi mencionado em vários outros painéis que trabalhamos aqui hoje, uma crise muito forte na formação de profissionais de tecnologia da informação e comunicação. Tá? Então, você tem uma demanda muito, muito grande pelos sistemas e serviços e dificuldade de contratar pessoas para desenvolver e sustentar esses serviços no ciberespaço. Uma retomada econômica forte é muito natural após períodos de crises severas, né? Foi assim no pós-guerra, por exemplo, né? Então, isso deve acontecer. Então, tendo-se em vista que nós estamos falando de economia do século XXI, é esperado que a pressão sobre os sistemas de tecnologia de informação e comunicação, ele se acentue. Né? E nós temos uma coisa que é muito nova para nós e desafiadora, o reconhecimento da privacidade como direito fundamental e inalienável. Isso vai transformar toda a sociedade brasileira. Né? Porque nós não estamos acostumados a pensar nos dados como sendo de propriedade dos cidadãos. Tá? E isso a lei, a LGPD, nos trouxe. E, por fim, a necessidade que nós vamos ter de aceleração, de retomada e aceleração dos investimentos. Por quê? Nós estamos defasados em década do investimento que seria necessário. Tá? Então, nós precisamos ter uma aceleração, nós podemos esperar uma aceleração de investimento de infraestrutura e tecnologia de informação e comunicação. Essa aceleração de investimento, por exemplo, já vem sendo feita aí pelo governo de Goiás. A gente tem avançado muito nessa parte de investimentos, né? Para tentar, com isso, garantir
que a nossa segurança, né, ela possa ser mais adequada também no pós-pandemia. Tá? Bom, com isso a gente fecha, né? Eu acho que deixamos aí uma mensagem, né? Que apesar de todas as dificuldades que estão sendo trazidas aí pela pandemia, o número de mortos, enfim, toda a situação que desconfortável, né? Nós temos ainda que pensar que isso tudo está passando e que existe um grande trabalho a ser feito para que possamos participar do jogo do século XXI, e, em especial, participar desse jogo garantindo a segurança de nossas informações nesse grande espaço que é o ciberespaço. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Espero ter contribuído aí com vocês. Se existência de dúvidas ou questionamentos. Tranquilos? Ok. Obrigado, pessoal.